Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim: bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Muito acostumada a falar com as pessoas que estão no Brasil também. Eu tenho bastante seguidores do Brasil, principalmente da minha cidade. E ontem eu não me apresentei, acredito que tenha passado pela minha cabeça, partindo do pressuposto que esse é meu Instagram, logo quem está falando aqui sou eu, mas ainda assim, eu sou a Mayara Heidenfelder e esse é meu Instagram. E hoje é o segundo dia da leitura matinal. Não uma leitura corrida, minha ideia não é fazer uma leitura corrida, mas uma leitura comentada. Então, se você não tem esse livro, eu recomendo comprar. Se você vai seguir aqui comigo, online também, pode comprar, não me recordo o valor dele, mas esse foi um livro que, né, como eu disse no episódio passado, ele meio que me chamou. Eu, sendo aqui bem sincera, um dos sonhos da minha vida era poder chegar numa livraria e adquirir todos os livros que eu quisesse. E na minha última ida ao Brasil foi isso que eu fiz. Eu entrei na livraria, esqueci o nome da livraria agora, mas também não vou fazer marketing pra livraria, mas entrei na livraria, uma das maiores que tinha na minha cidade, e eu saí pegando todos os livros. E algumas vezes eu tirava e colocava, enfim. No final eu realmente estava com uma pilha assim desse tamanho, e o meu objetivo era trazer todas as minhas bagagens de mão só de livro. Porque eu já estava há uns 3 anos aqui na Austrália na época, e por mais que eu já entenda, né, consiga ler em inglês, uma leitura para mim em português é muito mais fluida. E esse foi um dos escolhidos, né, e eu realizei esse sonho de entrar igual criança, sabe, que você pode entrar assim numa loja de brinquedo e poder pegar o brinquedo que você quisesse, e eu fiz isso por mim, e foi muito legal. Vamos retornar. A marcação já estava mais pra frente. Mas ontem a gente iniciou no prefácio, né? Que é da Bruna. E a gente parou aqui na página 10, na frase onde ela fala assim: a maneira como vamos experimentar a vida durante essa nossa passagem pela Terra está intrinsecamente ligada à descoberta da nossa verdadeira essência, né? E nós falamos um pouco sobre o que seria essa essência ou a busca por essa essência, e a gente fez aquele linkzinho lá com um propósito. E vamos seguir. Precisamos de muita clareza para conseguir ir vencendo os obstáculos, as ciladas, as tentações e armadilhas com que nos defrontamos no caminho. Ou seja, ela chega a analisar que para que a gente siga de forma fluida no flow para nossa essência, é a certeza de que esse caminho vai ter obstáculos, de que hoje em dia se fala muito desse flow, quero seguir a minha vida numa certa leveza, e ignorando a realidade de que pela vida vão ter obstáculos, vão ter ciladas, vão ter momentos de reflexão em cima, vamos botar entre aspas assim, de uma dor, de alguma coisa que está retornando. E ela fala assim: Prembaba diz que o relacionamento com outro ser humano, principalmente o afetivo sexual, é o mais poderoso catalisador ou ativador da verdade. Eu acredito nisso. Amar, diz ele, requer uma grande coragem, e afirma que se pudéssemos ter relacionamentos amorosos, saudáveis e construtivos, certamente não haveria tanta maldade no mundo. Tantas guerras, corrupção e miséria, tanto medo, ódio e tanto sofrimento na humanidade. Amor e liberdade. E por que será que ela faz essa análise? Por que será que ela acredita que se a gente entendesse melhor da nossa essência, que se a gente entendesse a verdade,
não uma verdade absoluta, mas a nossa própria verdade, né? Ter esse conhecimento maior de nós mesmos, entender quem é você em cada situação, em cada obstáculo, em como você reage, por que você reage daquela maneira, por que você pensa daquela maneira, o que construiu aquele pensamento. Será que esse pensamento, ele que gera um comportamento, que gera um sentimento, né, aquele ciclo lá, ele de fato representa quem você é? Representa a sua essência, a sua verdade, ou a verdade que você está trazendo para esse mundo, ou ele está ali naquele emaranhado de coisas que não é você de verdade, porque você ainda não teve tempo, vontade de começar a desatar esses nós. Achei isso muito interessante, porque para mudar o mundo, a gente começaria mudando a gente, nessa lógica, né? Se todas as pessoas entendessem de si mesmas a sua verdade, como amar e ser livre, como amar e se libertar, provavelmente no externo a gente não estaria sempre em guerra. E eu não falo nem das guerras que acontecem, né? De fato, guerras, mas as guerras do dia a dia, contra outras pessoas, no trabalho, de competição, porque todo mundo saberia quem é, todo mundo saberia o seu melhor lugar onde quer estar. Ninguém ficaria no seu lugar, ou você não precisaria competir, porque o seu lugar é seu lugar e você sabe que lugar é esse. Em geral, ela continua, essas duas forças primordiais da vida não caminham juntas, amor e liberdade, sendo uma quase que a exclusão da outra. E, no entanto, a verdadeira sabedoria é jamais separar uma da outra. Sexo, eros e amor são aspectos fundamentais da nossa energia vital. Sim, tanto ela quanto o Prem Baba, eles trazem bastante essa parte de energia e de energia vital, e ele explica mais um pouco sobre isso. A partir do comportamento dos nossos pais, que resulta no nosso próprio comportamento, tudo que absorvemos vai interferir na nossa energia e vai ser determinante para o nosso destino. É interessante a gente analisar essa parte do comportamento, porque existe um ciclo de comportamento que gera um sentimento, que gera reações, né? Além do sentimento, das emoções, gera questões fisiológicas na gente, e o que gera a nossa comunicação, né? Quando eu trabalhava com comunicação, a gente fazia, nas palestras, eu falava bastante sobre esse ciclo da comunicação, né? Que a palavra, ela não é apenas uma palavra dita, fria, é uma palavra que tá vindo de um pensamento, que tá vindo de uma intelectualização naquele pensamento, que tá vindo de uma emoção que gera um comportamento. E muitas vezes, esse comportamento, ele é um espelho na criança dos seus pais, porque é primeiro aonde se vê o comportamento. Se os meus pais se comportam de determinada maneira, em determinada situação, é assim que eu vou me comportar também. Porque o primeiro espelho da criança são os seus pais. E não é nem um comportamento apenas do dia a dia, mas da dinâmica da casa, da dinâmica daquele ambiente, da dinâmica daquele lar. E muitas vezes você acha interessante alguns comportamentos, de nossa, não sei aonde aprendeu isso, não sei aonde viu isso. É o espelhamento do comportamento que tá vendo em casa, que tá vendo dos seus pais. Se eles brigam muito, se eles não brigam, se ficam muito tempo sem se falar, como que... Eu tenho um exemplo de um vizinho meu, faz muitos anos que eu não vejo, mas o pai dele tinha uma maneira muito interessante de andar. Ele era um senhor mais gordinho assim, e ele gostava muito de caminhar pela rua. E quando ele caminhava pela rua, ele sempre colocava os braços dele para trás,
como uma forma de apoiar, assim, já que ele tinha uma barriga meio avantajada, ele não conseguia apoiar, assim, tipo, cruzar os braços, então ele cruzava os braços para trás. O filho dele continuou com esse mesmo comportamento, mesmo sendo uma criança, assim, bem magrinha. Ao invés de cruzar os braços na frente, ele sempre cruzava os braços para trás para caminhar na rua, espelhando exatamente o comportamento do pai dele. Claro que isso é uma coisa que a gente observa por fora, mas quanta coisa nós não estamos simplesmente repetindo uma programação de um comportamento que foi de maneira inconsciente ensinada pelos nossos pais. Não de maneira, como eu posso dizer, voluntária, consciente. Alguns pais passam comportamentos que não são muito bons, né? Que acabam sendo nocivos a longo prazo. Alexa, stop. Eu coloquei Alexa para não me alongar muito e poder finalizar, né? O objetivo não é ler um capítulo, não é ler, né, uma folha inteira, mas ir aos poucos fazendo essas reflexões. E a gente para aqui, onde ela fala que esses comportamentos que a gente aprende com os nossos pais, aprende com os adultos que vão nos ensinando o caminho, que vão nos dando sustentação ali no início da nossa vida, eles vão ser muito determinantes em nosso destino, porque é a partir desses comportamentos que a gente vai fazendo escolhas na nossa vida, a partir de curas e a partir de feridas, de sofrimento, a gente vai repetindo. Às vezes a gente não entende que está repetindo determinados padrões, determinadas, até fazendo escolhas parecidas com eles, ou de uma forma consciente, inconsciente, muitas vezes querendo fazer exatamente o oposto. Então, amanhã a gente entende mais o que seria esse determinante que ela traz aqui, né? Porque ela faz uma pequena reflexão do que ainda está por vir do Prembaba. E foi isso, nosso momento de leitura matinal. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. E nós continuamos aqui fazendo isso, lendo um pouquinho, um trechinho a cada manhã e refletindo juntos. É isso, até amanhã, de manhã.